pessoas! Bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Todo esse papo de time-lapse do episódio passado, eu fiquei meio pensativa depois sobre o tempo em si. O tempo que passa, que a gente vive ou não vive, dá tempo ao tempo, ou aquela coisa que é a maior balela que já se ouviu, que é o tempo cura tudo. E coincidentemente eu ter lido um ensaio da Ursula Le Guin, que fala bastante sobre isso, me deu ideias para o episódio de hoje. Vamos ver se vocês me acompanham aqui nessa loucura. Tem um livro dela chamado Sem Tempo a Perder, Reflexões do que Realmente Importam, que são, na verdade, ensaios, e só o primeiro, que se chama No Seu Tempo Extra, já me fez refletir bastante sobre o que vim falar hoje. E antes de começar a babucear aqui, eu vou deixar um jabá que tem a ver com o tema. Na Amazon.com.br vocês encontram, vários contos meus, mas um conto meu chamado Quando Chega a Hora, que embora tenha pouquíssimas páginas, é um conto curto, brevíssimo. Ele mostra bastante da minha relação dramática com o tempo. Tem outro conto também com várias camadas sobre o tempo, que é o Fugaz, também na Amazon.com.br, que é um relato muito honesto de um momento vivido na locadora de vídeos onde eu trabalhava muitos e muitos anos atrás. É tudo verídico, então vocês podem lá verificar um pouco dessas cenas da minha vida, pelo menos um pouquinho. E por último, mas não menos importante, tem conto também Tempus Tempora Temperat, que é um suspense também com poucas páginas, que acompanha uma personagem durante um voo de asa delta no Rio de Janeiro. Esse, obviamente, é ficção, embora eu tenha tenha saltado de asa delta no Rio de Janeiro, mas não é baseado no meu salto. Ainda bem, porque vocês vão ver, é tenso e é um pouco, ficção terror. Mas tudo sempre ligado ao tempo. Bom, vamos ao que interessa pro episódio de hoje. No feriado de finados, eu passei uns dias na casa dos pais de uma amiga em Vila Velha de Ródão. É um lugar de campo rural aqui em Portugal. Tranquilo, delícia. E numa das noites eu resolvi começar a ler esse livro da Ursula Le Guin. E para quem não leu nada ainda dela, eu indico a fantasia Um Feiticeiro de Terra-Mar. É uma fantasia de prato cheio, divirtam-se. Nesse ensaio, nesse primeiro, no seu tempo extra, ela reflete sobre um questionário que recebeu. Não importa muito para quê e para onde. Eu não quero dar muito spoiler aqui porque é bem divertido. Mas tem duas coisas que ela disse que eu tive que anotar para refletir depois com mais calma. Primeiro, a reação dela ao absurdo que foi alguém considerar crescimento e estabilidade como a mesma coisa, como se isso fosse possível. O termo que ela usou para isso foi o não pensamento. Achei digno. E a ideia também doida de que exista tempo livre, ainda mais quando colocado numa pergunta, que fizeram para ela. O que você faz no seu tempo livre? Ela diz, eu posso ser livre, mas o meu tempo não. Essas duas reflexões são muito boas, gente. Olha que tema provocador. Não dá pra simplesmente deixar passar. A gente precisa falar sobre isso. E é por isso que eu vim encher o saco de vocês aqui com esse tema. Primeiro porque se a gente não reflete sobre as coisas, a gente tende a dar como certo afirmações que não fazem sentido algum. Segundo porque é bom debater sobre pensamentos e não pensamentos. A gente enriquece muito a nossa visão de mundo. Pelo menos é minha opinião. Vai lá. A ideia de que crescimento e estabilidade são intercambiáveis, que podem coexistir, é mesmo surreal. É um não pensamento. É como se a gente fizesse uma suspensão crítica que nos leva a querer o impossível, que seria alcançar uma espécie de estabilidade em uma expansão. Olha que doido. O crescimento não pode andar de mãos dadas com a estabilidade. Como algo vai crescer, romper com o status quo e ao mesmo tempo não se alterar? Porque em qualquer mudança há transformações. Para crescer, algo precisa ser modificado. E nas transformações a gente questiona a forma original, a gente mexe no que parecia fixo. Portanto, é óbvio que há instabilidade. Imagina uma planta crescendo, ela rompe a semente, atravessa o solo e se estica em direção ao sol lá. Yay, solzinho, sei lá. Todo o processo é um abandono do que era estável para abrir espaço a alguma coisa nova. E essa expansão exige quebras dessas camadas de conforto, não é isso? Ou eu tô viajando muito aqui. Crescimento e estabilidade não são conceitos opostos, mas são forças que, para coexistirem, elas devem respeitar os seus papéis.
A estabilidade da base, estrutura, mas é o crescimento que é uma passagem por essas bases, não é um repouso nelas. Eu sei que às vezes a questão toda é encontrar uma sensação de equilíbrio, mesmo nas mudanças, mas aí a gente usa a palavra equilíbrio e não estabilidade, não é? A parada toda que me deixou bolada foi o pensamento do paradoxo possível nessa bagunça toda, que é de fato encontrar uma estabilidade na mudança, mas no sentido apenas de cultivar uma flexibilidade interna, não relacionada aos fatores externos, que nos permita lidar com o inesperado e com as mudanças, mas sem resistir demais a elas, sacou? Tipo como se a gente enraizasse valores, metas, objetivos, e aí a nossa estabilidade interna não vem da ausência do movimento e da transformação, mas sim de uma espécie de caráter que nos permite fluir com essas mudanças de maneira mais consciente. Eu juro que eu não tomo drogas, galera, nada. Nem mate mais eu tô bebendo, quase, porque aqui em Portugal não tem, só tem aquela caixinha de erva torrada para fazer o chá, e nem é o meu mate favorito. Eu gosto mesmo daquele mate leão garrafa, industrializado. Ai, que saudade. Mas antes de emendar aqui a história do tempo livre, calma, eu vou só concluir a questão do não pensamento e do paradoxo possível. Quando a gente entende que a mudança faz parte de um processo maior, a gente pode enxergar essa mudança como uma fase e não como uma ameaça. E isso nos ajuda a lidar com o caos, com a ruptura que vem com essa transformação, sabendo que esse caos é apenas uma parte de um ciclo. Outra coisa é que, tendo respeito por esse processo, a gente se torna mais resiliente. A gente aceita que as emoções que normalmente estão ligadas à instabilidade, que é o medo, a incerteza, a ansiedade, elas são naturais, mas não definitivas. E, principalmente, elas não ditam quem nós somos. Quanto mais a gente percebe isso, mais a gente pode estar presente durante uma mudança, em vez de tentar se esconder ou voltar para a calmaria do que era antes desse estável, entre aspas. E outra, e essa me pega de jeito, porque é onde eu tento focar minhas forças e paciência como imigrante, principalmente. A gente precisa praticar o desapego. Uma das fontes mais comuns de sofrimento nas mudanças é o nosso apego ao status quo, a uma ideia fixa que a gente coloca na nossa cabeça teimosa. A gente não precisa abdicar de nenhum sonho ou valor. Essa é a parte do pilar que a gente constrói. E tá bom, tá ali. Mas a gente precisa aceitar que as formas de como a gente vai alcançar esses objetivos é que podem variar. A gente muda o percurso, mas não perde o rumo. Certeza que essa é alguma frase de Clarice Lispector ou whatever. Estou roubando aqui. Eu acho que eu tento burlar essa instabilidade criando rotinas de exercício, tipo natação. Eu tento fazer 3 vezes por semana, faço yoga, faço arco e flecha, meditação, academia, aqui em Portugal se fala ginásio, mas enfim. Eu volto também a pensamentos e lembranças de momentos que eu considero âncoras de quem eu sou ou quero ser, porque aí o mundo pode estar caindo ao meu lado, galopando em transformação, mas o meu chakra, não, o que eu quero dizer? A minha espinha tá alinhada, saca? Quando a minha bússola para de funcionar, um fim de semana sequer, uma TPM ali, ou um problema grande aqui, estresse no trabalho, ou alguma coisa no Brasil que está acontecendo, que eu tô longe, enfim, não posso resolver, eu fico um pouco sem chão, é verdade, é foda, mas eu preciso me esforçar para voltar. E o que me ajuda nessas horas pelo menos eu acho que é o que me ajuda nessas horas, é porque eu sou extremamente curiosa. Eu vejo a mudança como uma oportunidade de aprender, sempre. Ela nunca é ameaçadora. Eu exploro o novo sem aquela mentalidade defensiva e eu miro logo no que eu posso ganhar em vez de focar no que eu vou perder. Eu sou de ferro? Faço sempre? Lógico que não. Mas manter isso em mente me ajuda a passar pelos momentos mais trevas. E cara, como eu estando aqui em Portugal, longe de casa, um monte de coisa acontecendo, que tem muita mudança de fato, são mudanças bruscas, não são mudanças fáceis nem tranquilas. Eu tenho que manter algum norte, alguma bússola, senão a gente enlouquece. E saca como isso se encaixa na outra reflexão do tempo e do fato de a gente lidar com ele como se fosse algo que nos pertencesse? Olha a ilusão. Porque ao buscar uma estabilidade, até mesmo interna, que a gente está refletindo aqui, a gente de certa forma está tentando parar o tempo, ou pelo menos criar uma sensação de controle sobre o fluxo dele. É como se a gente quisesse viver em uma zona
onde o tempo obedece às nossas regras e onde as mudanças não arrastam a gente para direções inesperadas, só para onde a gente quer. Mas o tempo, meus caros e minhas caras, e Le Guin concorda comigo, é indomável. A gente fala do tempo como se fosse um recurso, que se usado com eficiência, traz bem-estar. É ridículo isso. Nesse texto da Le Guin, ela inverte essa lógica. O tempo em si é imparável. Ele acontece, indiferente ao nosso desejo de controlá-lo. A gente vai lá, todo inocente, tenta domar o tempo, regular. A gente fica viciado nessa palhaçada capitalista de buscar sempre o máximo de produtividade o tempo todo. O tempo vira uma espécie de matéria-prima que deve ser aproveitada ao extremo. Blocos de tarefas, horários, alarmes, deadlines. E assim a gente vai vivendo eternamente, fragmentando a nossa vida e compartimentalizando por prioridades, com a ideia de que a gente pode ganhar tempo se a gente for mais eficiente. Entende o buraco onde a gente se enfiou e que vai ser muito difícil sair? Sabe o que é pior? É insustentável viver assim. E mesmo assim, sustentamos essa ideia maluca. E viver assim nos leva a crer que o tempo é um bem finito. Paradoxalmente, isso gera uma sensação na gente de escassez, como se a gente nunca tivesse tempo suficiente para nada. Porra, olha a loucura! A gente não encara tudo como um horizonte? Projeta a ideia para o futuro, idealiza, nossa, eu quero chegar lá, quero aquele emprego, quero aquele carinha, aquela grana. E aí para chegar lá, a gente fala, porra, preciso de mais tempo. Ou, enfim, do tempo bem gasto. Quantas vezes a gente para se relacionar de verdade, profundamente, genuinamente, com o momento presente, sem pensar no que vem depois, sem pensar no lucro, ou na produtividade, ou no melhor investimento de tempo. A Le Guin sugere que a gente simplesmente tente entender o tempo como algo que deve ser vivido e não gerido. Olha que simplicidade linda! Ela nos desafia a deixar de ver o tempo como um recurso e a experimentá-lo mais como um processo contínuo, inevitável, fora do nosso controle. Que mulher! As duas questões se conversam aqui porque é justamente desse desejo em buscar um território seguro, estável e continuidade em um mundo em constante movimento que a gente cria a ilusão de que a gente está fora do alcance do tempo, de que estamos no controle. Amigo, a gente não está no controle de absolutamente nada nessa vida. Não se iluda. O tempo flui e nós com ele. A gente não vai pensar diferente da noite para o dia, porque essa é a nossa essência humana. Desejar a permanência em um mundo impermanente, desejar a imortalidade em um mundo fadado a deixar de existir. É doloroso aceitar isso tudo, eu sei. Mas é também libertador. A gente deixa de tentar capturar o tempo, de impedi-lo de acontecer. E pode começar a vivê-lo de forma plena. Eu sei que parece papo de coach. Nossa, esse episódio é o mais coach de todos. Eu tô sentindo isso. Enquanto eu tô falando em voz alta, eu tô, puta merda, isso em pensamento é muito menos brega. Mas, cara, eu tento, ao máximo, de verdade, viver isso diariamente. Cada dia, pra mim, é um sorriso e um abraço em potencial. Meu Deus, tá soando muito tosco, eu sei. A estabilidade seria uma prisão contra o fluxo natural das coisas, entende? Assim como a droga no Dark Matter, que a gente viu, que nos permite ver as portas no túnel quântico e navegar pelos diversos mundos paralelos, a gente precisa aprender a navegar o tempo, olha lá, e aproveitar o presente no segundo em que ele existe, que é o único jeito do tempo existir é naquele segundo que está existindo, porque passado, vocês já sabem, né? Não existe mais. A gente vai reviver o passado da maneira como a gente quer. Já não é mais como foi exatamente. E o futuro, ele não aconteceu. Então, cara, é o segundo desse momento que está existindo. E quem sabe essa não é a verdadeira estabilidade que a gente tanto busca desde os primórdios. A aceitação consciente da impermanência. Bota filosofia nisso. E olha que eu nem comecei a ler o segundo capítulo desse livro de ensaios, hein? Provavelmente vem mais episódios sobre esse livro, porque Ursula Le Guin é simplesmente fantástica e ela me traz muitas reflexões o tempo todo.
Enfim, bora ler mais. Até o próximo episódio.